Estimados irmãos e irmãs, queridos irmãos surdos, que participam sempre conosco nesta paróquia, que Deus os abençoe para que possam sempre, através deste bonito trabalho da tradução em Libras, poder deixar chegar ao profundo do coração a mensagem de Deus. Nós vivemos esse tempo tão importante da inclusão das pessoas que carregam certas deficiências. Elas também poderão receber essas graças, as dádivas de Deus, através dos irmãos que os auxiliam. Olhar para a pessoa de São José nos traz um sentimento de alegria, porque São José é um santo de capilar importância para nós, porque ele esteve ao lado da Santíssima Virgem, cuidando do menino Jesus como pai custódio. Faleceu, a gente não sabe quando, não temos relatos na Bíblia. Enquanto as leituras eram proclamadas, eu ficava vagueando na minha fantasia. Como foi, como deve ter sido a morte de São José? Morrer ao lado de Jesus, creio que certamente só São José teve esta graça na sua família. Ser amparado por Cristo, homem Deus, que ele cuidou desde quando ele era pequeno. E São José, mesmo no silêncio que a Sagrada Escritura faz sobre ele, dizendo muito pouco sobre a sua pessoa, mas aquela frase, José, o homem justo, já define para nós a estatura, a personalidade deste homem que teve a graça de poder zelar do menino Jesus, do menino Deus. A figura de São José traz, não só para os homens, mas para todo o gênero humano, a imagem da fortaleza pessoal, desta pessoa marcada por grandes virtudes, porque as virtudes, elas não são um patrimônio somente de quem estuda, de quem tem as sabedorias da ciência. As virtudes, elas já são infusas em nós pelo batismo e cabe à nossa liberdade e o exercício da nossa vontade realizá-las. São José nós podemos defini-lo como um homem virtuoso. A virtude vem de virilidade, vem de força, e elas já são cultivadas já bem antes de Cristo, já na Grécia Antiga, com Aristóteles, com os grandes filósofos que iniciaram essa tarefa ingente da reflexão sobre os problemas mais adversos da pessoa humana, já eram muito propaladas as virtudes, que são forças que marcam o caráter da pessoa, que domina os temperamentos fragilizados com a determinação pelo bem. O homem virtuoso, a mulher virtuosa, a pessoa virtuosa se define como pessoas muito importantes para o nosso convívio social e o convívio também na igreja. As virtudes têm tudo a ver com os valores.
realidades valorosas, por exemplo, a figura do pai, a missão do pai, a missão da mãe, a missão dos filhos na obediência e no respeito aos pais. E a gente pode ver isso no menino Jesus. Nós podemos ver o modelo de mulher em Maria, de homem em São José. No momento em que nós precisamos tanto de referências, a Sagrada Escritura, bem como a história da igreja, nos apresenta os ícones humanos, homens e mulheres, que tiveram vida virtuosa, que deixaram o seu testemunho eloquente, testemunho forte, na procura do bem, na prática do bem, no testemunho do bem. Quando nós olhamos o debate de nosso Senhor Jesus Cristo com os fariseus, como escutamos no relato do Evangelho de hoje, nós podemos contemplar no rosto daqueles opositores de Jesus uma fadiga. Uma fadiga que vem de um coração que não é reto. Quando nós não temos a retidão, e o servo de Deus é chamado a ser reto, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu convívio social, todos nós somos chamados à retidão. Os fariseus não eram pessoas retas, porque eles falavam coisas bonitas, mas suas vidas eram feias. E Jesus os chama de sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Quando nós vamos ao cemitério, já está chegando o tempo de finados, logo nós vamos celebrar o dia de finados. Quando visitamos os cemitérios, a gente percebe os túmulos tão bonitos, tão bem arrumados, sobremaneira no dia de finados. Mas se a gente abre o túmulo, lá está a caveira, o morto, o engaço do morto, a carniça, os restos mortais carcomidos pelas bactérias, pelos fungos. Não é uma experiência fácil abrir um sepulcro para exumar um cadáver, mesmo que esse morto já faz tantos anos, mas requer cuidados. É um visual um tanto assim assustador para nós. E Jesus usa essa imagem para definir o fariseu. Aquela pessoa que fala bonito, que exige a correção dos outros, mas ele vive numa tremenda sujeira. Isso a gente pode constatar muito facilmente, bem visível, naqueles que coordenam a CPI do circo que nós estamos vivendo no Senado. Falam de vida, falam das injustiças, mas há uma cauda de atitudes não republicanas, cuja denúncia estão nos autos e nos processos que denotam a improbidade. Então é fácil você dizer a verdade, impor aos outros aquilo que os outros devem fazer, mas enquanto você não faz. Imaginemos um pai de família que dá lições de moral, uma mãe de família que dá lições de moral para os filhos, mas faz tudo o contrário. Não tem honestidade,
não tem santidade, não tem moralidade, como você vai falar? Como você vai corrigir os outros? E eu conheci uma senhora antiga na nossa comunidade, rezadeira de terço, que ela dizia: isso é a mesma coisa do sujo falar do mal lavado. E é verdade. A novena de São José, ela é um convite para nós, para que peçamos a intercessão deste grande santo, para que nós sejamos justos. Na Sagrada Escritura, justiça é igual a santidade, e santidade é igual a justiça. Qual é o grande desejo que deve marcar o nosso coração sobre a terra? A nossa passagem tão breve por este mundo é o desejo da santidade. Um católico que não pede o dom da santidade, ele não está no rumo daquilo que Deus quer de nós. Deus nos quer santos. Sede santos como eu, o vosso Pai, sou santo. E Jesus repete isso no Evangelho, que é uma passagem do Levítico: sede santos como o vosso Deus é santo. Santidade é a justiça. Os filhos que são honestos com os pais, que não mentem, quando erra, assume o erro, não fica justificando, não fica caçando um culpado. O esposo íntegro, pai honrado como São José, em quem você não acha caminhos para a repreensão. A esposa honesta, honrada, em quem você não encontra caminhos de repreensão. Nós cristãos precisamos tomar posse na nossa vida desse grande dom, o dom da santidade. Desejar isso, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que na infância já pedia isso, igualmente Padre Pio, Santo Antônio, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, tantos e tantos santos que sentiram já desde pequenos o desejo de Deus, o desejo do céu. O cristianismo não é uma religião de brincadeira, não é uma religião elixir, ópio, como Karl Marx definiu a religião como ópio do povo, como um elixir para anestesiar e conformar os injustiçados pobres numa oferta de vida de sacrifício. Não, o cristianismo não é isso. O cristianismo é a integridade daqueles que mergulharam suas vidas no ser de Cristo pelo batismo. Para viver como Jesus viveu, cantava o Padre Zezinho. Para sentir como Jesus sentiu, para sonhar como Jesus sonhou, para amar como Jesus amou. Isso é ser católico, isso é ser cristão. A regra da santidade, a conformidade da nossa vida a Deus nos moldes de São José, o operário, deve ser o caminho e o desejo de todos nós. Nós precisamos pensar todo dia, ao levantar: eu quero nesse dia fazer a vontade de Deus. Que as minhas palavras, que os meus pensamentos, que as minhas atitudes sejam conformes os pensamentos, as palavras e as atitudes de Cristo. Quem não faz a vontade de Deus, começa a fazer a sua vontade. E quando nós queremos agradar a nós mesmos, nós infringimos as regras do caminho do amor, da esperança
da fé e da santidade. Quando nós queremos agradar a nós mesmos, facilmente caímos no farisaísmo e nos tornamos inimigos de Cristo. A igreja, meus irmãos, não existe para agradar a nós. A missa não é para me agradar, não é para agradar ninguém. A igreja existe para que nós possamos agradar a Deus. Com o nosso louvor, com a nossa adoração, com o nosso arrependimento e conversão permanente. Mas isso é um projeto bonito de vida. Quando eu caminho fora desse ambiente de fazer a vontade de Deus, eu me torno injusto. Eu perco os meus sentimentos de amor para com a família. Eu fico frio em relação aos pobres, aos que sofrem. Quando encontramos um idoso abandonado, esquecido, mal cuidado, logo você pode perceber que a família deste idoso não agrada a Deus. E às vezes rezam para que o idoso morra para facilitar a divisão da herança. Porque não há virtudes, não há valores no coração daquelas pessoas. Celebrar a novena de São José é também contar com a graça de Deus para acolhermos na nossa vida os valores e praticar as virtudes e vivermos a santidade. Se ao levantar eu peço a Deus a prudência, a capacidade de amar até mesmo aquelas pessoas que nos ofendem, mas quando eu vou deitar, eu devo pedir a boa morte. Eu devo arrepender dos pecados cometidos durante o dia e pedir a nosso Senhor a santa e boa morte. Porque o cristão vive a experiência de morte no dia a dia da sua vida. A nossa vida é um permanente morrer ao pecado para viver na graça de Deus. Mas como eu consigo viver esse projeto de fé, esse projeto de Jesus na minha vida? É simples. Você precisa contar com a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É a força do Espírito Santo, que nos fortalece, que nos adverte, que nos cura, que nos dá a alegria da salvação, que incute o nosso coração no caminho do bem, no caminho do amor. Isso é a graça de Deus. Para que a graça de Deus flua e produza frutos sazonados de fé, esperança, amor, justiça no meu coração, eu preciso ser aberto. E a igreja nos oferece os medicamentos, os remédios, que são auxílios necessários para vivermos as virtudes, que são os sacramentos. Sobremaneira a Eucaristia, a confissão, a Sagrada Escritura proclamada, ensinada, pregada na evangelização e na catequese, a liturgia, a intercessão. A igreja, meus irmãos, é a nossa mãe. Qual é a preocupação primeira de uma mãe? Alimentar os filhos. Quando a criança chora, a mãe logo pergunta: será que não é de fome?
Será que não precisa de água, de leite, de comida? Essa é a preocupação de uma mãe. Quando o filho liga: mãe, eu vou aí amanhã ver a senhora, meu pai. A mãe logo já preocupa em preparar o alimento. A mãe quer cumprir essa missão de alimentar os seus filhos. A igreja é nossa mãe. E a igreja nos alimenta, ela é o mistério do ressuscitado. Nos alimenta com os sacramentos, com o anúncio da palavra. A igreja nos assiste, ela nos acompanha, já abençoando a pessoa na barriga da mãe, dando a bênção da parturiente, dá a bênção de acolhida à criança que nasceu, acompanha com o batismo, primeira comunhão, crisma, casamento, ordem, votos religiosos, a unção dos enfermos e as exéquias no dia do enterro. A igreja está presente na nossa vida, ela é nossa mãe. Ela nos nutre com o alimento celeste, já nesse mundo terrestre, para que nós não saiamos da nossa estrada, que é a estrada do Calvário de Cristo. Mas como eu posso me dedicar à minha salvação? Como eu posso acolher essas belezas de Deus? Trabalhando a virtude essencial na nossa vida, que é a humildade, que não tinha no coração dos fariseus. Os opositores a Jesus não eram humildes, eram arrogantes. E facilmente nós podemos entrar nesse clima de pensar que a gente é melhor do que os outros, de não ser capaz de amar, de aceitar quem é diferente da gente. Aquela incapacidade de paciência. Eu lembro de um bispo velho que estava deixando a sua diocese há mais ou menos 50 anos atrás. E ele dizia para o bispo novo, bem novinho o bispo: tenha paciência com o simples. Foi a palavra que ele disse para o bispo novo que o sucedia. Tenha paciência com o simples. Nós precisamos disso. Isso é virtude. O nosso caminho deve ser um caminho de paciência. E só tem paciência quem é humilde, porque o apressado come cru. A humildade. A humildade, como dizia Santa Rosa de Lima, celebrada agora no último dia 23. A humildade é essa grande escada que nos conduz à luz do céu da eternidade. Enquanto que o orgulho, que é o pecado dos anjos, é o contrário. É a escada que desce para a escuridão da condenação da alma. O orgulhoso, o arrogante, o fariseu, que acha que é melhor que os outros, que coloca fardos nas costas dos simples, mas ele mesmo não carrega os fardos. Fariseu. Se a gente pede a Deus moções do Espírito Santo sobre São José, nós vamos descobrir que na vida deste homem a humildade foi uma marca registrada. E Judas teve a marca registrada do orgulho. Faraó, Pilatos, Herodes, esses homens terríveis, orgulhosos, que nunca pensavam que iriam morrer. E muitos desses orgulhosos diziam: onde eu alcançar com meus olhos, tudo me pertence.
Que bobagem. Todos morreram. E muitos desses perseguiram os cristãos, porque o cristão incomoda. Um cristão que trabalha num supermercado, que às vezes é humilhado pelo patrão, pelos colegas, pelo gerente, mas ele aceita, firme, humildade. O empresário humilde, que sabe conduzir tudo no discernimento da humildade. E tudo isso nós precisamos. Eu, como bispo, preciso exercitar essa humildade, que às vezes a gente não tem. Precisamos combater a arrogância, que às vezes a gente não consegue. Precisamos aprofundar a fé, mas às vezes a gente tem preguiça. Então, essa graça de Deus que nós estamos pedindo, ela é para todos nós. Aqui tem muita gente bem melhor do que eu espiritualmente. Mas com certeza. Quantas pessoas idosas aqui que são santas, que passam vergonha na gente? Que nós não prestamos. Todos nós somos miseráveis. Se não for pela graça de Deus, a gente já está no inferno. Todos nós somos miseráveis. O bispo é o primeiro e mais miserável da diocese. Os padres, as freiras, que a gente conhece mais e às vezes não vive. Quantos de vocês aqui que nem precisam escutar isso, porque vocês já têm isso na alma, no DNA espiritual de suas vidas. A viúva pobre, o viúvo pobre, simples, lá no seu barraquinho, na sua casa humilde, que faz uma ginástica medonha para que o salário mínimo da aposentadoria dá para viver, para ninguém passar fome, na pobreza, e ainda vem na igreja e devolve o dízimo. Eu me lembro uma vez, um casalzinho de idosos, todos dois morreram há algum tempo, com mais de 100 anos. Casinha pobre, cuidou daquela família tão grande. Vivia da aposentadoriazinha. Muitos remédios. Mas todo dia que eles recebiam a aposentadoria, vinham os dois na igreja. Devolver o dízimo. Um dia minha secretária estava doente e eu estava a atender a secretaria. Uma experiência bonita, atendendo o povo na secretaria. Chegaram os dois, que sempre rezavam por mim desde quando eu entrei no seminário. Meus amigos. Era o primeiro salário em URV. 70 URVs era o salário, quando estava preparando o plano real. Mandaram tirar os 10% de cada um dos salários. Dava 7 URV, R$7. E eu perguntei, mas não é muito, não vai fazer falta? Não, padre, nunca vai fazer falta. Deram R$14, quando o real valia mais do que $1, R$1. Quando eles saíram, entrou um homem distinto da sociedade, muito rico, amigo, devolveu R$5. Um homem que só da prefeitura, como médico na época, recebia talvez uns 10 salários. R$5.
não tinha ainda chegado ao coração daquele homem o dom da virtude do despojamento, da humildade, que aqueles dois velhinhos haviam alcançado. A gente precisa pensar nisso. Às vezes o dízimo é um pouco a expressão disso que a gente é. Ou a gente confia ou não confia. Ou a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus ou não coloca. Pobre de quem confia em si mesmo. Como diz a Bíblia, pobre dos que confiam nos seus cavalos, nos seus exércitos. Tudo cai por terra. Tudo que é desse mundo passa. A ditadura chinesa, cubana, venezuelana, de tantos países no mundo, na África, as ditaduras que oprimem, que massacram o povo, o Talibã, tudo isso passa. Tudo isso passa. Só esperar, é questão de tempo. Por que a igreja nunca passou? Porque ela não pertence a esse mundo. Apesar da gente, às vezes, querer acabar com a igreja, nós, da igreja, querer acabar com ela, mas ela nunca morre. Porque a igreja, ela tem uma caixa, um depósito da graça de Deus, que ela vai derramando no coração dos seus filhos. E essa caixa nunca esvazia, porque ela é o amor de Deus. Passa o mundo, a igreja permanece. Morre o Papa, morre o bispo, morre os padres. Vem as guerras, vem as desgraças, vem as pestes, tudo. A igreja continua. A igreja católica já assistiu tantos impérios morrer, tantos perseguidores dela morrerem. Como agora esses que perseguem a igreja, que xinga, que fala mal, todos vão morrer. E a igreja vai continuar aí. É impressionante isso. Porque a igreja, o mistério dela, se confunde com o mistério do Cristo. Ela é o corpo místico de Cristo. Passam os anos, os séculos, os milênios, ela continua. E ela vai continuar sobre a terra até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando será separado os eleitos dos perdidos, os bons dos maus. E haverá a manifestação última de Cristo, do seu reinado eterno, com os eleitos. Que Deus nos ajude a fazer o bem, a sermos homens e mulheres que renunciam aos vícios, à mentira, à injustiça, ao comodismo, e sejamos uma comunidade amorosa, dedicada, e que cada dia mais nós possamos, com o nosso testemunho, com a nossa fé, atrair tantas pessoas que estão jogadas no mundo, nas drogas, na imundície, na macumbaria, na feitiçaria. Trazer. Nós devemos nos alegrar com as almas que penadas sofrem nas mãos do demônio e que nós precisamos trazê-las ao altar de Deus. Tudo passa, só o amor de Deus permanece. Sejamos humildes e mergulhemos no coração de Cristo. Fujamos ao orgulho para não mergulharmos no coração triste e dantesco da escuridão das trevas. Que a Virgem Maria e São José Operário ajude as nossas famílias, todos nós, a viver a humildade e o caminho para o céu. Amém.